Fala pessoal, beleza? Trazendo aí mais um vídeo hoje para falarmos um pouco sobre a importância do agronegócio no Brasil. Sabemos que o agronegócio é um setor extremamente relevante para a economia brasileira, principalmente pelas matérias, pelas divulgações que nós vemos nos grandes meios de comunicação de massa e os dados que são apresentados. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. A primeira pergunta que nós fazemos é por que o agronegócio no Brasil é importante? E aí agora vamos trazer os tópicos que vão responder essa nossa pergunta. O primeiro ponto é que o Brasil é um dos maiores produtores de soja. Então, não é por menos que o Brasil acaba tendo essa posição de destaque, sendo aí tendo um grande papel na produção de soja. O outro ponto é o setor que mais se destaca na economia brasileira. Como eu havia citado, nós temos diversos dados aí que corroboram essa nossa abordagem, essa nossa visão. Então, setor de grande relevância na economia brasileira. E muitas das vezes temos a ideia de que o agronegócio é só ali ligado, muitas das vezes associamos somente à produção e plantio de alimentos. Mas a gente precisa ter em mente que esse setor vai muito além disso. Ele envolve diversas etapas, diversos processos. Dentre eles, nós podemos citar a cadeia produtiva ali de alimentos, a distribuição feita ali nas grandes fazendas entre os fornecedores. Temos também o fornecimento de crédito, porque nós vemos aquelas grandes máquinas, aqueles grandes tratores, caminhões e etc., sendo utilizados em todo esse processo. Para que essas máquinas trabalhem, para que essas máquinas executem suas atividades, é necessário que haja um investimento, que haja esse fornecimento de crédito. Como eu citei também a indústria de maquinários e os próprios suprimentos agrícolas ali com os fertilizantes, com os insumos, com todos os materiais necessários para o desenvolvimento desse setor. Então, com isso, nós podemos perceber que há uma interligação entre essas várias etapas, esses vários processos. Não são etapas estanques, etapas avulsas que vão que vão evoluindo, que vão passando ali no tempo. Ou seja, nós percebemos que desde o campo até todo o processo, até chegar à nossa mesa, chegar ao varejo, por exemplo, para que nós possamos comprar, tem todo esse processo envolvido. Dando continuidade, aqui o dado que eu citei sobre a produção do agronegócio no Brasil. Foram mais de 150 milhões de toneladas de soja entre 2022 e 2023, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Qual o destaque da produção? Antes de adentrarmos no quesito destaque da produção, é importante considerar e destacar que é um dos mais promissores, o agronegócio brasileiro é um dos mais promissores da nossa economia e produtivos do planeta de um modo geral. É só pararmos para pensar, todos precisam se alimentar, todos precisam ali comer para a manutenção básica da vida. Então, nada mais importante, né? Obviamente não resumindo somente, como eu citei anteriormente, as outras etapas, ou reduzindo somente a etapa de produção, mas destacando que é importante, sim, este setor para toda a economia. Então, nós temos aqui, o destaque da produção são as commodities agrícolas com foco nas oleaginosas. Então, nós temos esse foco aí na produção brasileira. Os principais produtos agrícolas que nós temos aqui: soja, café e a banana. Aqui eu trouxe um ranking tirado do site do IBGE, que mostra, no ano de 2022, o valor da produção. E nós temos a soja aqui encabeçando este ranking,
Depois nós temos aqui o milho em grão, cana-de-açúcar, café, algodão herbáceo e entre outros ali que continuam nessa lista. O que mais nós podemos falar aqui agora? De onde vem essa importância, a importância do agronegócio? Precisamos se situar que essa importância tem uma relação histórica que sempre esteve presente na economia. Então, por mais que não fosse tão difundida esses dados, destacada essa importância, mas o agronegócio sempre teve a sua importância no papel, no âmbito da nossa economia, tendo uma explosão de commodities nos anos 2000. Então, como eu disse, sempre veio agregar da nossa economia com um destaque ali para os anos 2000. O que mais nós podemos citar aqui? Em 2022, um dado muito interessante. Em 2022, o agronegócio conseguiu atingir uma participação de 25% no PIB brasileiro. Isso equivale a quase 2 trilhões, aproximadamente 2 trilhões de reais. Então, dada essa dimensão, a apresentação desses dados, consegue-se perceber a real importância e participação do agronegócio na nossa economia. Qual a previsão para 2023? 2023 ainda não chegou ao fim, porém, a previsão é de mais de 2,6 trilhões de reais. E isso, pessoal, esses dados não são retirados da minha cabeça. Isso é segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, uma autoridade deste setor. Então, só resumindo aqui, pessoal, para vocês terem a noção do panorama deste setor. Nós temos que o próprio Brasil, ele é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da União Europeia. Uma porcentagem interessante que cabe destacar é que quase 75% do faturamento externo ele tem origem no complexo de soja, milho, carnes, café, algodão e açúcar. São os principais atores dessa porcentagem que eu citei. Então, para finalizar, eu trouxe uma frase aí de Abraham Lincoln, abre aspas. No final das contas, não são os anos de sua vida que contam. É a vida em seus anos, fecha aspas. E quem foi Lincoln aí, só para trazer uma revisão, para quem não sabe, foi um dos principais presidentes dos Estados Unidos. Como resultado, lutou pela democracia e principalmente pelo decreto e emancipação dos escravos. Valeu, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.